alcançando cada dia. Vamos abrir nossas Bíblias, Êxodo, capítulo 40. Livro do Êxodo, capítulo 40, verso 34 a 38. Amém? Então, o livro de Êxodo, no capítulo 40, verso 34 a 38, diz o seguinte: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Amém? Deus, Pai, te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, possa encher os nossos corações nessa noite, ó Pai, que possamos aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Muito bem, né? Texto bastante conhecido, a história do povo de Israel, né? Eu sempre admirei muito, desde quando eu passei a compreender um pouco, né? A grandeza, aquilo ali era um milagre de Deus, né? Em um momento algum outro da história se viu a glória do Senhor acompanhando o povo de Israel, o povo, a igreja, assim, de forma visível, né? Às vezes a gente fala a glória do Senhor, a graça do Senhor não acompanha, mas acompanha até hoje os milagres, né? Talvez não seja de forma assim tão material, tão visível, de objetos ou de coisas que nós percebemos todo dia, né? Todos nós praticamente vemos fogo todos os dias, né? Talvez não numa coluna ou fumaça ou a nuvem, nós praticamente todos os dias nós vemos, mas aquilo ali foi de forma diferente, foi na presença do povo ali todo dia, vendo e sabendo que era a presença, a glória do Senhor que estava ali com eles, mas né, não necessariamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Já vi, creio que eu já preguei, muitos de vocês já ouviram sermões desse jeito, mas queria falar um pouco hoje, não nos detalhes da construção em si do tabernáculo, né, mas do executar, da obediência, o projeto em si que foi feito. Tive lendo recentemente aí, né, algumas coisas sobre isso e pude perceber, né, que ali foi o resultado de tudo isso. Mas antes, para que chegasse esse momento da glória do Senhor encher ali o tabernáculo, a tenda, né, como dito algumas traduções, em alguns lugares do texto, né, teve que executar, teve que alguém lá fazer, teve que ouvir a voz de Deus. Então, um projeto é algo temporário, mas ele precisa ser elaborado, né, por alguém nos nossos dias, né, a maioria das vezes por um engenheiro, vai lá e elaborar um projeto, ou a planta de uma casa, assim, um exemplo, e tem tantos outros, mas alguém tem que pensar, calcular como que vai ser. No caso aqui, tinha que construir um tabernáculo, né, uma tenda grande, e uns detalhes, e todos nós, né, para quem já foi aluno da Sandra aí na sala de juniores, né, sabe, né, conhece o tabernáculo, como que monta lá, né, que já teve umas 3 turmas aí que ela fez o tabernáculo lá, explicou, estudou os detalhes ali. Foi isso que Deus fez, né? Então, e nosso engenheiro que é Deus, né? Pensa, né? Cada detalhe pensado, elaborado. E isso pode ser, nos nossos dias, um projeto, ele é temporário. Mas os resultados da execução
desse projeto, aí ele pode permanecer por muito tempo. No caso de Deus, né, o projeto de Deus sobre nós, ele vai permanecer pela eternidade. Então nós devemos estar atentos a tudo isso. Qual o projeto de Deus na sua vida? Quais os planos de Deus? O propósito de Deus na sua vida? Você precisa pensar, parar, repensar cada dia. Como que Deus tem te projetado a sua vida? Se você tem ouvido a voz de Deus, naqueles dias ali tinha pessoas para executar esta obra, para estar ouvindo atentamente como deveria ser construído o tabernáculo. Então, tudo isso nós devemos levar em consideração. E para isso, em primeiro lugar, o primeiro ponto é execute o projeto de Deus. Passado a fase de elaboração, de planejamento desse projeto, de cálculos, como deve ser feito, tem que vir a execução. Já viu aquele que fala, não adianta estar com seus projetos só no papel? Talvez se você tem aquelas ideias boas, ideias que realmente pode dar resultado, mas se você não tirar o seu projeto do papel e executar lá fazer, não vai adiantar nada, Enquanto está lá, tipo uma casa, Vai lá, projeta ela, tudo, faz a planta, mas se não entregar nas mãos do Reginaldo ir lá fazer, não vai adiantar, Reginaldo? Só o papel lá, você ficar olhando para o papel e ficar lá na chuva, no sol, imaginando aquela bela casa que você poderia ter, não vai adiantar, Então você tem que ir lá executar, ir lá e fazer realmente o que precisa ser feito. Então, em vários pontos dessa história, podemos observar Moisés, que ateve-se cuidadosamente, criteriosamente ao projeto de Deus. Foi dado por Deus, e ele não mudou nada. Agora, falando mal do pedreiro, ele costuma falar que pedreiro, você entrega e fala para ele, eu quero isso, mas daquilo que é para ser, não fica mais difícil para ele, tem uma forma mais fácil, ele vai lá e faz. Não é assim, Reginaldo? Eu sei que é. O Reginaldo não, porque o Reginaldo é muito certinho, Se você falar para ele que é assim, ele vai tentar fazer. Mas ele não é falando mal dos pedreiros, somos nós. Quando é dado uma tarefa para nós executarmos, um plano, um projeto, qual a nossa tendência? Não, mas desse jeito até pode ficar melhor, mas é mais difícil para mim fazer. Então, eu vou fazer do meu jeito que vai ficar mais fácil. Assim é o projeto de Deus nas nossas vidas. Deus nos fala e nós sabemos. Não é nem que nós não sabemos que do jeito de Deus é melhor. Acho que desde o tamanho do Emmanuel Lucas, que já tem uma boa compreensão pela idade dele, passando pelos juniores, e aí vai aumentando o grau de compreensão, ou pelo menos deveria ser. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós, o propósito de Deus para nós, mas aí nós consideramos, avaliamos que é difícil. Muitas vezes, não, mas isso é impossível. Claro, o impossível pertence a Deus, Esse jargão tão conhecido, mas é verdadeiro. Mas para nós, o que Deus tem para nós é possível a nós. Mas o que nós queremos é mudar os planos de Deus na nossa vida. Pensando que da nossa forma é melhor. Por isso as coisas dão errado. Por isso, o projeto de Deus que foi elaborado pelo próprio Deus em nossas vidas, perfeito, sem nenhum defeito, deveria ser executado como Ele planejou. Mas não, Nós somos saberetas demais, Sabemos executar da nossa forma, e aí as coisas dão errado. Nós devemos fazer como Moisés. Talvez Moisés podia ter pensado, mas se eu mudasse isso, mudasse aquilo, mas não. Ele fez tudo conforme planejado, como Deus havia dado a ele. O projeto deve ser construído assim. Primeira coisa que nós temos que ter, então, é a obediência a Deus. O que nos falta, muitas vezes, é a obediência a Deus. Acredito eu, a Bíblia, lógico, não traz. Deus, o que ele, acho que menos queria é que realmente, os detalhes em si, acho que é o de menos para Deus. Mas a execução, a obediência, o fazer com a vontade de Deus é o que importa. Lógico, Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. E Ele não queria, lógico, que nada desse errado. E Ele não iria querer executar
um projeto, um tabernáculo que tivesse defeito. Fala assim, aquele ali ficou fora do esquadro, ficou fora da medida, naquele tempo não tinha reboco, viu? Né? Igual os pedreiros falam, não, vamos tirar no reboco, né? Não, com Deus não gostaria que fosse assim. A Bíblia relata que todos os encaixes foram, né, no seu devido lugar. Esse é o projeto de Deus. Mas pensa, se Moisés, né, e Bezalel, Aholiabe, né, os nomes difíceis de falar, não tivesse executado conforme o planejado. Aí chegava lá no final, ia faltar, ia sobrar coisa, não ia, as medidas não ia conferir. Mas como eles executaram conforme Deus havia passado, olha que Deus tinha deixado tudo pronto. Vai fazer nessas medidas, assim, assim, de tal, isso, deixou pronto, é só executar. É assim o projeto de Deus na nossa vida. Dá errado lá na frente porque nós não obedecemos. Né, Êxodo 36:1 diz o seguinte, assim trabalharam, né, os nomes complicados, Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Ou seja, então esses homens que Deus havia dado já a inteligência para eles executar essa obra, e eles executaram. E Deus nos dá inteligência. Talvez nós começamos a falar assim, mas eu não sou inteligente igual tal pessoa. Talvez eu não li tantos livros igual o pastor João já leu. Talvez eu não li tanta Bíblia, né? Talvez eu nem sei ler. Mas eu já falei algumas vezes, conheço pessoas que não sabem ler e pregavam o evangelho do Senhor. Conheci lá, ele era primo do meu avô, né? Até chamava Zé Tavares, né? Quem chamava ele lá. Conheci ele já bem velhinho, né? E ele era analfabeto, praticamente analfabeto, e andava a pé lá da fazenda onde ele morava, até em Cirilândia, às vezes para pregar lá, 12 quilômetros lá, pregava e voltava depois do culto à noite, né? Para a casa dele, para a fazenda, cheguei lá, que hora que chegava na casa dele. E falava, né, o pouco que eu ouvi ele falando, né, depois pensando um pouco, lembrando um pouco da sua dele, pregava bem, né, pelas circunstâncias em que ele vivia. Então não é em si o conhecimento que nos leva a executar a obra com perfeição, mas sim o obedecer a Deus, o estar à disposição do serviço de Deus. Cargos, funções, conhecimentos, faz-se necessário para eu usar com disposição. Senão não vai resolver nada. Lógico que cada vez que eu interesso pela obra do Senhor, vai colocar no meu coração. E Deus sabe escolher, se Ele escolheu você, porque Ele sabe. Esses 3 homens que eu citei aqui, ou os 2 homens e todos os homens sábios de coração, não é porque eles eram melhor do que os outros, foi porque Deus escolheu e colocou no coração deles essa sabedoria para executar. Aí você pode falar, mas Deus não fez isso comigo. Fez. Deus te deu condições para fazer aquilo que Ele chamou. Deus não chamou todo o povo de Israel para construir o tabernáculo, até porque seria impossível, ele não tinha nem jeito de andar. Ele escolheu uns poucos para executar as obras mais difíceis, e os outros lá ele escolheu para carregar as coisas e fazer. Não que os outros não fossem tão importantes. Todos são importantes naquilo que Deus chama. Mas aí vem a disposição do coração. E aí eu poderia perguntar, e você, dentro daquilo que Deus te chamou? Talvez não te chamou para ir lá evangelizar a África, a Índia, para não ser preso lá na Turquia, mas te chamou para ser testemunho dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estuda. Talvez nós não pensamos nisso, né? Eu mesmo já pensei, né? Eu queria ser importante, né? Se aquelas pessoas que chegam lá, pregam um auditório lá, né, com 5.000 pessoas, e as pessoas levantam as mãos e dão glória a Deus e aleluia. E aí, talvez nunca vou chegar lá. E daí? Talvez, né, fui chamado para falar aqui com vocês, e talvez nem assim eu executo
de forma como Deus me capacitou para fazer. E se eu não faço melhor, culpa é minha. Deus já me deu condições. Muitas vezes sou falho até na preparação de um sermão para ficar mais bem elaborado. Não que eu não tenha condições. Às vezes eu tenho preguiça, né? De ir lá e fazer como deveria ser. E assim é com cada um de nós. Deus nos dá essa condição. Talvez nunca vai ser aquele destaque lá, né? Mas e daí? Mas dentro do que Deus me chamou, dentro do que Deus te chamou, Ele te dá condições para fazer. Basta que nós venhamos a obedecer à voz de Deus. E Êxodo 39, o verso 42 e 43, diz o seguinte: conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Veja que esse texto, eles fizeram tudo conforme Deus havia ordenado. E eu quero muito chamar a atenção nisso, de fazer conforme Deus havia ordenado. É nisso que nós falhamos. Nós não temos feito tudo conforme Deus tem nos ordenado. Temos feito do nosso jeito. Nós chegamos e queremos mudar o andamento da igreja. A melhor coisa que nós chegamos, né, e eu já fiz, né, às vezes não cheguei a ousar a falar, mas pensava, não, o pastor João faz errado. Se eu fosse, eu fazia desse jeito. Está vendo que desse jeito não dá certo? Né? Eu acho que o pastor sabe muito melhor do que eu isso, né? Muitas e muitas pessoas já chegaram e já tentaram, não só nessa igreja, em outras igrejas que ele pastoreou, chega lá, a primeira coisa que você quer mudar, né? Se fosse assim, se fosse daquele outro jeito, se fosse do jeito... Não, pode ser que o pastor João erre, pode ser que eu erre, sim, somos falhos, né? Somos humanos e às vezes erramos. Mas não dá para chegar e querer mudar. E eu entendi isso muito bem. Né? Graças a Deus que eu compreendi. Não sou eu que vou mudar. O que eu posso fazer? Apoiar, estar do lado, ajudar, tanto que já há um bom tempo vem ajudando, orando, muitas vezes orando. Quando você identificar, e talvez você até esteja certo, e o pastor João e eu estejamos errados, e você identificou isso, o que você deve falar? Talvez chegar, né, e falar, mas a primeira coisa é orar. Senhor, que teu Espírito Santo mude o entendimento deles, que eles tenham a visão, o entendimento correto das coisas. Nunca ficar tramando, desejando que dá errado. Saca aquela ideia? Tomara que dê errado, só para chegar lá na frente e eu falar, está vendo? Estava errado. Mas ele é inteligente demais, não percebeu. Não me venha falar que alguns de vocês não pensam assim. Porque pensa. Porque eu já pensei. Porque eu já desejei isso. Tomara que dê errado, só para mostrar para ele que está errado. É sim, mas quem vai perder quando nós pensamos assim? Todos nós vamos perder. A igreja, e se no caso a nossa igreja, que é a Igreja Batista Nacional Ebenezer, vai perder com isso. Quando eu estou com um pensamento contrário. Pensa lá na construção do tabernáculo. Ali a Bezalel, a Oliabe, alguns dos homens sábios ali, que Deus tinha dado entendimento. Fala, não, vou sacanear Moisés. Vou mostrar para Moisés que ele está com muito moral com ele lá, eu vou fazer esse negócio aqui errado, lá no final vai recair sobre quem? Sobre o líder, sobre Moisés. Lembra lá de Arão e Miriam, irmãos de Moisés, que tentaram fazer contrário, se deram mal. Uma ficou leprosa e o outro logo correu lá aos pés de Moisés, falou, Senhor, ore a Deus para que não venha o castigo sobre mim. É isso que acontece a nossa rebeldia no nosso coração. Nós devemos estar em prol para o crescimento, para o avanço do reino de Deus, para a construção do reino de Deus. Que nós possamos, né, orar todos os dias para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, na nossa igreja, para a vida do pastor, dos pastores, né, possam ter entendimento da vontade de Deus, que nós possamos
está em obediência para construir o reino de Deus. Em Romanos 12:2 diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós devemos buscar em Deus a renovação da nossa mente. Não ficar moldados neste mundo, a conformar com as ideias, os segmentos deste tempo, que imagina-se o mundo aí que eu cresço quando o outro está caindo. O meu sucesso é a derrota do outro. Esse é o pensamento do mundo. Lá na empresa onde vocês trabalham, eu já trabalhei, era assim. As pessoas elas não queriam destaque por ela estar crescendo com seus próprios méritos. Mas enquanto o outro não tem sucesso, enquanto o outro tem fracasso, eu vou me destacando. E a nossa vida diante de Deus não deve ser assim. Eu falo isso constantemente sem falsa modéstia. Quem mais já pregou aqui é o pastor João, o segundo sou eu. E os meninos, quando eu digo meninos, né, o Fábio, o Cristiano, o Onan, Vinícius, o João Gabriel que vem pregando aí de vez em quando. E sem falsidade agora, toda sinceridade, eu desejo que eles fiquem melhores do que eu, todos eles. Venham um dia pregar muito melhor do que eu, não por concorrência, por vaidade, nem nada, mas para o crescimento do reino. E eu vou ficar alegre, né? Um dia que chegar o Gabriel, que todo mundo fala assim, o Gabriel prega muito melhor do que o pastor José, eu vou ficar alegre. Porque ele cresceu, porque Deus tem usado, porque Deus faz a sua obra. Não tentar falar, não, esses meninos nunca jamais podem pregar melhor do que eu. Então onde é que eu vou ficar, né? Espero que eles fiquem melhores do que eu, com sinceridade, que possa crescer. Falei uns tempos aí para o Ministério de Louvor. Uma disputa, né? A vontade de aparecer, meu microfone tem que estar mais alto, meu instrumento tem que aparecer mais do que o outro. Quanta burrice, né? Isso é burrice. Eu não sou melhor do que o outro. Nós devemos estar unidos para glorificar o nome de Deus, senão o que vai virar, né? O único segmento ainda que resta na sociedade que tem um pouco de moral, de dignidade, é a igreja. Se perdermos isso, acabou. Vamos construir o que? O reino de Deus. Devemos sim estar unidos, confiando no Senhor, nos ajudando para que o reino do Senhor cresça, para que a obra do Senhor seja perfeita, construída por mãos de homens, que seja perfeito como foi o tabernáculo naqueles dias, construído lá por Moisés e aqueles que estavam ajudando. Para mudar o ponto, né? Outro ponto aí, Provérbios 3:5 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então confia no Senhor de todo o seu coração e não naquilo que nós achamos que é certo, porque senão vai dar errado. A obra do Senhor é conforme a vontade dele, conforme ele tem projetado, conforme ele tem planejado. E em segundo lugar, faça o seu melhor para Deus. Lembrando lá, né, no título que eu havia falado, né, a glória do Senhor encheu o tabernáculo porque ele havia sido construído conforme havia projetado. Mas para tudo isso, né, faça o seu melhor para Deus. Dos capítulos 36 até o 40, né, de Êxodo, nós podemos ver o povo de Deus fazendo o seu melhor. Fazendo o seu melhor para a construção do tabernáculo. E olha que foi aquele período que o povo estava obediente a Deus. Porque nós sabemos que o povo de Israel, como nós, né? Às vezes nós gostamos de julgar o povo de Israel, mas somos igual a eles ou piores, né? Teimosos, né? De dura serviço, não gosta de ouvir a Deus. Mas naquele período, se o povo estava unidos à vontade de Deus, e aí as coisas estavam andando, as coisas estavam fluindo, porque eles estavam obedientes. E eles estavam dando o seu melhor de que forma? Quanto aos bens materiais, né, o material, né, para toda aquela obra, eles estavam dando o seu melhor. Foram lá, tecido, cortina, as tintas, o ouro, a prata, as pedras, né, todos os metais preciosos para a construção do tabernáculo.
as peles lá de animais, né, todas as madeiras, tudo que foi, todo o material utilizado para a construção, não caiu assim, né, a gente, no ditado, a gente não caiu do céu, né, Deus jogou lá para eles. Não, foram as pessoas que tinham ali, e olha que eles estavam no deserto. Eles vinham carregando aquilo pelo deserto, e o pouco recurso que eles tinham no deserto, eles tinham ali, foram ofertados para a construção do tabernáculo. Não é que eles foram lá no Egito, voltou lá no Egito para comprar, não foi em outro lugar. Não, eles estavam com eles ali, dependiam de serem doados. Era o recurso que eles tinham. Então, quando nós ofertamos, quando nós doamos, quando nós entregamos o dízimo, é daquilo que nós já temos. Deus não vai querer algo que você não tem. Deus vai pedir aí para o Vitor, Vitor, você vai me ofertar R$1 milhão. Quem dera se tivesse, né, Vitor? Né? Isso é bom, né? Mas não vai pedir, sabe que ele não tem. Mas se ele pedir para ofertar R$50, ele sabe que ele tem condições. Aí quando ele pede para ofertar R$50, que ele tem condições e ele não oferta, aí quem está errado? O Vitor. Deus, lógico, não erra, né? Não vai pedir algo que não tem. Vai pedir para você vir fazer algo, ajudar algo na igreja, dentro das suas condições. Sabemos que nós temos. Então, quanto ao bem material, Deus vai te pedir aquilo que você tem condições, né? Algo que você não tem. Quando ao entendimento, né, a inteligência em si, Deus sabe as condições de cada um e vai pedir. Quanto ao lado afetivo, né, do relacionamento, Deus quer que nós nos relacionamos. Deus busca que você esteja com o coração aberto a orar, a se entregar, a dar o seu melhor na obra. Quanto ao lado espiritual, daí eu achei muito interessante que Deus ungiu e escolheu pessoas para executar a sua obra. E lembrando lá que Moisés, ao final, ele abençoou todos que participaram, todos que doaram, todos que trabalharam na construção. Então é dever nosso, né, e como líderes, então, de abençoar aquelas pessoas que têm trabalhado. E ali, quando foi o momento da consagração do tabernáculo, Moisés veio e abençoou. E as pessoas sentiram abençoadas, sentiram gratificadas, né, por Deus, por ter participado naquela obra. E não é assim, quando nós executamos uma obra aqui na igreja, algo que você foi escolhido para ajudar, e você sabe, e a pessoa sabe, a não ser que ela... Estou falando de pessoas normais, que sabe raciocinar, sabe pensar, sabe como você executa algo na igreja, uma tarefa que foi lhe dada, e você foi lá, e você sabe que você fez bem feito, ou sabe que você fez mal feito. Estou falando quando a pessoa precisa ser honesta. Faz um bom tempo que eu falo, você precisa ser honesto com você mesmo, porque Deus conhece seu coração. Dentro da sua honestidade lá, você sabe, não, eu executei a obra do Senhor com honestidade, com interesse de coração. E sabe também como você fez meia boca. Lá, eu fiz, né? Só porque o pastor ficou botando pressão. O pastor ficou chato demais, eu fui lá e fiz. Fiz de qualquer jeito, mas fiz, né? Só para não ficar mal na foto, né? Para sair lá no final lá. Ainda acha ruim quando o pastor esquece de vir cá e agradecer, não é assim? É. Gente, eu estou falando de coisas que eu já vivi aqui. Não foi em outro lugar, não, aqui. Já passei. Quando vocês virem reclamar de alguma coisa, lembre que antes de você eu já estava aqui já fazendo algumas coisas, já reclamando, de coração amarrado, e muitas vezes com o coração alegre, grato a Deus por Ele ter me escolhido. Já fiz de má vontade, já fiz algo além do que já foi me pedido. Então, por tudo isso eu já passei. E sei avaliar quando eu faço aquilo que foi me dado com interesse de coração, e sei avaliar quando não faço também. E sei dizer que é muito melhor, ainda que aparentemente seja mais desgastante, seja mais cansativo, gaste mais tempo, quando eu faço bem feito. Mas dá um consolo para nós mesmos saber quando nós fazemos bem feito. Então é isso, nós devemos fazer, né, dar o melhor para Deus. Então não adianta os bens materiais, os recursos,
Tudo isso quando eu não aplico isso no meu coração, nisso. Não adianta eu vir aqui, né, Vitor, e doar, ofertar 100 mil reais, quando aquilo dói no meu coração. Da mesma forma, se for 10 reais, quando dói no meu coração. Quando o pastor me chama para ajudar a carregar os bancos e eu venho de cara amarrada, não quero fazer, dou conta de fazer, mas não quero, mas faça assim mesmo, amarrado. Não faça, então. É prejuízo para você. Devo aplicar os talentos, os dons que Deus me deu, a condição que eu tenho, devo aplicar isso com sinceridade ao reino de Deus. Isso é o melhor para Deus. Se Deus deu o que é, né, sei lá, deu uma embaraçada em português, o que é que Deus tem de melhor? O que é o melhor de Deus? Pode responder. Jesus. E Ele não nos deu na cruz do Calvário para nos dar a salvação? Algo que eu jamais poderia fazer, algo que somente Jesus pôde fazer, nenhum outro poderia fazer. Agora, carregar um banco, alguém com saúde, com força, qualquer um pode carregar. Até muitas mulheres, às vezes nós convidamos os homens, é lógico, né? Mas muitas mulheres que conseguem ajudar a carregar o banco, não conseguem, às vezes não é pedido a elas para fazer. Então, dentro daquilo que você pode fazer, que eu posso, o outro pode fazer, muitos de nós podemos fazer, e ainda assim nós não podemos fazer, é muita burrice de nossa parte. Sendo que a salvação só Jesus poderia fazer, e Ele fez. E Ele fez com extrema perfeição. Então, uma coisa é a pessoa executar qualquer projeto, outra coisa é executar o projeto de Deus. Qualquer outro projeto, talvez você execute com vontade, com interesse. Quantas vezes o projeto de Deus você executa de qualquer jeito? Sendo que o projeto de Deus é diferenciado. É algo realmente que vai mudar o rumo das nossas vidas, o rumo da nossa eternidade, melhor dizendo. Então pense sobre isso. Se no seu trabalho, se no seu lazer, costumava brincar com os meninos aí um tempo atrás, né? Se no videogames eles empenhavam, né? Queria mudar de fase, queria, né, fazer muito bem feito e conseguiam fazer, porque eles interessavam. Mas quando é para Deus, faz de qualquer jeito, né? Durmo na hora do culto, né? Não executo os planos direito, porque, né? Para Deus, né? O que é fazer para Deus, né? Tem tempo, né? Mas não é bem assim. Pensa, se Deus tivesse executado o plano dele de salvação de qualquer jeito. Não, vamos fazer de qualquer jeito, né? O povo não presta mesmo, né? Vamos fazer de qualquer jeito, se der certo, bem, se não der certo, né? Fica assim mesmo, mas não é assim. Deus faz todas as coisas com perfeição. E em terceiro lugar, quanto ao plano de Deus, santifique-se. Né? Até o pastor João falou um pouco sobre isso aí, né, lá no início da nossa, por que não dizer nossa vigília, né? Finalmente vem a questão da santificação de vida. Presente, né, na maioria das pregações, mas esquecida pela maioria dos crentes. A maioria das pregações que você vai ouvir, provavelmente você vai ouvir que nós precisamos nos santificar. Mas é esquecido nas nossas vidas. Quase que todos os dias, né, eu nem vou citar, não vai citar outras pessoas, é difícil. Cito eu mesmo, estende a maioria de nós, ou todos nós. Todos os dias você pensa em santificar-se para Deus? Eu não. Alguns dias eu me preocupo em me santificar para servir a Deus. Infelizmente, santificação é algo totalmente fora de uso, fora de moda, eu não preciso me preocupar. E eu costumo falar, né, não brincando, mas seriamente, e quando você vê uma pessoa que está tentando se santificar, fazendo as coisas corretas, nós ainda olhamos para ela atravessado, falamos, você é radical, crentinho, idiota, né,
Pessoa que não sei o quê, não é aceito no meio do convívio com as outras pessoas. Às vezes as pessoas querem tornar ridícula, né? Vamos simplificar a fala, né? Já que a língua dá um nó, né? Não quer aceitá-la no convívio junto com os outros. Mas busque a sua santificação. Busque ser santo. Não com ausência de pecado, que isso é impossível para nós, mas por que não diminuir pelo menos o número de pecados, né? Isso é possível. Com um pouquinho de esforço aí, é possível sim. Então cuide da sua santificação, tornando a presença do Senhor mais real na sua vida. O ser santo é a presença de Deus, mas ao meu agir, a forma como eu vivo, vai dizer muito da presença de Deus na minha vida. A santificação, eu não consigo sozinho. Infelizmente eu não consigo. Exige-se o meu esforço? Exige. Mas exige, ou se faz extremamente necessário, a presença do Espírito Santo em mim. Ele habita dentro de nós. Mas eu também não creio que Deus habita em meio à bagunça, à desordem, ao pecado. Ele vai me santificar e vai habitar em mim, e eu vou, tentar viver isso o máximo possível. Então santifique, e tinha pensado sobre isso, que o pastor até mencionou lá, que pessoas falaram lá na Assembleia, lá em Anápolis, que Deus santificava o povo para que ele pudesse andar no meio do povo. Um exemplo mais clássico de tudo isso, sabe lá quando Deus ensinou o povo até fazer suas necessidades, para enterrar tudo, e falou para Moisés, porque eu sou um Deus santo, eu vou andar no meio de vós. Quando eu pensei sobre isso, Deus não queria estar andando lá no meio do povo e tá aquela nojeira lá, Não que ele está acima de tudo isso, não ele se contaminar, mas visivelmente é feio, Pensa como você está andando. Nosso setor ali, Colina Park, é uma calamidade, Cristiano? Horrível. Acho que Deus não está nem andando por aqueles lados ali esses dias agora, porque está uma tristeza lá de ver. Uma sujeira, uma bagunça. Infelizmente. Está uma desordem total ali quanto ao aspecto visual. Deus não agrada disso. Uma época aí, nós até chegamos a falar, até a casa de certas pessoas dá uma tristeza você entrar dentro dela, Não estou falando que essa pessoa é pobre financeiramente. E eu conheço, já falei isso aqui uma vez, naquele tempo chamava de agregados, a pessoa que morava lá nas terras do meu pai, tinha umas 2 casas lá, pessoas que moravam lá, uma beira do córrego, uma para cima da casa do meu pai, outra para baixo. Um que morava para cima, do outro lado do córrego lá tinha uma casa, daquelas casas de adobe, sem reboco, de chão, batido, e a casa limpinha, impecável do pessoal que morava lá. Aí ele costumava falar que as vasilhas de alumínio da senhora que morava lá servia de espelho. E areava, você acha que tinha bombril, sabão, com areia do córrego, ia lá pro córrego, irmã Júlia? Acho que a irmã Júlia já fez isso, Pegava areia, areava as vasilhas de alumínio que brilhava. A gente via o reflexo da gente lá nas vasilhas. Dava gosto de ver uma casa simples, sem quase nada, mas limpinha. E você pode chegar na casa de pessoas aí que tem televisão boa, geladeirona, você abre a geladeira da tristeza, A casa lá, já, a frente da casa é tudo sujo. Você acha que Deus agrada? Porque a pessoa quando chega nesse nível, a vida dela toda está bagunçada. As pessoas, o Reginaldo, a gente fica, se ter inveja, pudesse ter inveja, não fosse pecado, a gente tem inveja do sapato do Reginaldo. Já prestou atenção nos tênis do Reginaldo? Branquinho, limpinho, O meu, dá até, eu nem chego, o dia que eu venho com o meu tênis encardido, nem passo perto do Reginaldo, senão as pessoas vão perceber. Vai realçar ainda mais a limpeza do sapato dele e a sujeira do meu, Então a gente evita, chegar perto nesses momentos. Mas cuide bem da sua vida material, higiene e da sua vida espiritual. Não deixe começar a acumular tranqueiras na sua vida espiritual. Acumular entulhos, como o pastor João costumava pregar uns tempos atrás. Você vai acumulando, vai deixando e vai impedindo você de andar.
Casa, quando é bem organizada, tudo no lugar, arrumadinho, você pode andar de noite, no escuro, com a luz lá desligada, se é lógico, no escuro está desligado, né? Sem tropeçar em nada, né? Pode andar livremente, se você conhecer. Mas deixa as coisas fora do lugar, bagunçar. Logo aí você vai tropeçar, vai cair e vai dar errado. Então, cuide bem, mantenha tudo organizado, se santifique. E a santificação passa por ordem. É ligada a isso, a tudo estar no lugar. A ausência de erros. E por que não? Na diminuição dos nossos pecados. Deus é santo. E tudo que diz respeito a Ele, ao seu reino, também deve ser santo. Se você está relacionado, está ligado ao reino de Deus, aos planos, ao projeto de Deus, então busque se santificar. A pessoa que não quer se santificar é porque ela não interessa por Deus. É que ela não se identifica com o reino de Deus. Não se identifica com esse Deus santo, com esse Deus que gosta das coisas perfeitas, organizadas, tudo no seu devido lugar. Então o convertido, o genuíno convertido, ele continuará pecando, infelizmente. Depois nós somos falhos, né? Somos limitados, mas porém, ele não terá mais prazer no pecado. E aí que vem a grande questão aí do pecado. Se você ainda tem prazer no pecado, cuidado, que talvez você ainda não é salvo. Mas se você peca e o pecado te incomoda, aí eu acredito que você esteja salvo sim. Porque o genuíno crente, ele não tem prazer no pecado. E para finalizar, então, né, para a boa execução do projeto de Deus, que o resultado é a eternidade, você precisa executar bem o projeto de Deus, você precisa fazer o seu melhor para Deus e precisa se santificar, para que você possa fazer parte daqueles que amam a Deus, daqueles que querem dedicar as suas vidas a Deus. Amém? Então pense nisso. Pense lá na construção, na execução do tabernáculo de Deus como um projeto de Deus que deveria ser executado, construído nos seus detalhes, na sua perfeição como ele foi planejado. E você é esse tabernáculo, esse templo e morada do Espírito Santo de Deus, projetado por Deus com perfeição, e você deve fazer a construção da sua vida, a manutenção da sua vida, conforme Deus planejou. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso, em nome de Jesus, ó Pai. Que o nosso tabernáculo, Pai, a nossa vida, que é o templo e morada do Espírito Santo, possa ser cuidado cada dia, Deus, construído, até o dia que o Senhor virá nos buscar, Pai, com perfeição, com dedicação, Pai, em nome de Jesus. Amém.